Quando a pastora falava sobre a vida financeira, Deus ele é muito bom e nós vivemos daquilo que Deus tem feito em nosso meio. Quando você tem um coração no altar de Deus, Deus te surpreende. Nós queríamos, a nossa bateria, nós estamos pagando, todos sabem, né? Pagamos R$400 de parcela, R$4.000, olha assim, 6, 7 pecinhas, olha um valor tremendo. E aí nós precisávamos de um aquário ou de um abafador para diminuir o ruído, ficar mais confortável. E um aquário todo fechado, microfonado, custa cerca de R$10.000. E eu falei, Deus, pelo menos um, se a gente conseguir por agora um abafador, porque Deus não é Deus de gambiarra, Deus é Deus abundante, amém? Mas se nós conseguíssemos um abafador, já nos ajudaria, porque o aquário todo fechado requer mais capacidade técnica de dominar. E aí Deus é tão lindo, olha quando você é desprendido. Toda igreja que eu vou, a pastora, a gente sempre leva oferta. Minha vida é viver semeando no altar. Eu não tenho vaidade de falar, mas eu vou em outra igreja e vou levar oferta, mas eu trazer no meu altar é fácil. Eu ter R$1.000 e falar, vou fingir que é oferta e vou pôr aqui, porque vai socorrer nós. Aí eu estou comendo a minha própria semente. E toda igreja que nós vamos, a gente sempre semeia, sempre é desprendido nisso. E aí, como toda semente tem direito a uma colheita, Deus nos honrou. E um apóstolo amigo meu semeou na nossa vida esse abafador frontal. Ele reduz cerca de 40% do barulho da bateria, e ele custa entre R$1.200 e R$1.500. Eu já tinha feito o orçamento, quanto ficava. Tem esse de 3 folhas, um de 5. E aí ele fez um melhor para a igreja dele e falou, pastor, aquele lá o senhor pode buscar. Então o que eu quero dizer com isso? Vale a pena você ser fiel ao Senhor, porque quando você é fiel a Ele, Ele supre as tuas necessidades. E nos supriu, ficou muito bom. Nós ainda estamos ajustando a montagem. E eu mandei a foto para ele. Ele falou, nossa pastor, você merece. É um homem de Deus, amigo nosso. E a gente fica feliz de ver Deus levantando pessoas para semear no nosso altar, porque nós temos semeado em outros altares. Então o que isso nos traz? Talvez você dê uma oferta e na sua mão não muda a tua história, mas o fruto dela vai mudar a sua história. Então talvez alguma oferta que eu já dei não compraria ele, que é no mínimo R$1.200. Mas aí Deus foi lá, e como o fruto é sempre maior do que a semente, veio algo tremendo para a nossa igreja. Então nós nos alegramos, porque Deus é tremendo. Amém? Abre com a Bíblia aí, queridinho. Jeremias 33:1. Nós vamos ministrar aqui uma palavra. Daqui a 15 minutinhos as meninas vão lá para o camarim, produzir a formatura. Mas vamos ouvir uma palavra. Aí no final nós vamos ter a formatura das meninas que se formaram da escola de líderes, estudaram aí 1 ano e meio se dedicando. E hoje é a coroação final, né? A gente, às vezes você vê um obreiro, cada igreja trabalha de uma maneira, mas aqui, todos esses que você vê exercendo algo, que está com o seu crachazinho aí, para aqueles que ainda não fizeram, mas que são obreiros, todos estudaram no mínimo 1 ano, e todos esses foi eu mesmo que formei. Essas 2 turmas estão estudados, se dedicaram, e para cuidar da sua vida, sabem o que estão fazendo. Pastor, e se errar comigo, eu vou errar com você, que somos seres humanos, mas eu estou dizendo que todos têm base e capacitação para cuidar de vidas. Então pode ter certeza que a sua família está bem cuidada nesse lugar, porque às vezes você vai em muitos lugares, pessoas que não têm nem instrução e nem preparo, e aqui nós estamos a cada dia procurando a instrução e o preparo para servir melhor ao Senhor e a você, porque quem serve a igreja serve a pessoas. Então nós temos que melhorar para servir você melhor. Jeremias 33 diz assim, e pela segunda vez veio a palavra do Senhor
enquanto ele estava preso no pátio da prisão, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que a formou para estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e eu responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Podemos aceitar. Querido, a palavra do Senhor vem nos dizer que Jeremias está preso. Jeremias está passando um momento adverso na sua vida. E Jeremias era profeta chamado pelo Senhor. Ele experimentou tanto as dores do Evangelho a ponto de ser chamado do profeta chorão. Porque quando nós somos verdadeiramente mergulhados na presença de Deus, não dá para separar a nossa vida da vida de Deus. Observe que quando nos casamos, passamos a ser uma só carne, e o esposo sofre as dores da esposa, como a esposa sofre as aflições do seu esposo. E quando verdadeiramente estamos entregues ao Senhor, nós temos que saber que nós vamos sentir a glória do Senhor, mas que também passaremos as aflições do Senhor. E muitas das vezes nós hoje temos que consertar aquilo que a própria igreja produziu há 10 ou 20 anos atrás. Porque houve-se um tempo em que muitos se falavam nas igrejas em teologia da prosperidade, ou do milagre, ou da bênção, e as pessoas eram atraídas para a igreja somente com a promessa de terem os seus problemas resolvidos, as suas dores curadas e as suas aflições minimizadas. E essas pessoas vieram para Jesus, haja vista que isso trouxe frustração, porque a promessa era uma, porém a realidade é outra. Porque é óbvio que Deus tem solução para os nossos problemas, sim, mas o Evangelho não é para dar vida ao homem. O Evangelho é para matar o homem. O Evangelho não é para dar vida aos seus projetos, não. O Evangelho é para matar os seus projetos. O Evangelho não é para te dar uma mudança de vida, é para te dar uma nova vida. Porque se você entrar aqui como é e continuar vivendo quem você é impossível que nasça quem Deus quer que você seja. Então o Evangelho ele é para matar o homem e a mulher que você era, para que então nasça o homem e a mulher que Deus quer que você seja e que Ele traçou para a tua história. A Bíblia diz que não se pode colocar vinhos novos em odres velhos. O que são odres velhos? Uma espécie de bolsa de couro, alguns até de madeira, dependendo da região em que era feito. E o vinho, o puro suco da uva, ele fermenta. Então, se fosse um couro ou uma madeira velha, quando o vinho novo, o suco da uva entrasse, aquele odre não ia aguentar, iria estourar, e iria se perder todo o vinho. Então Jesus está dizendo, não tem como eu trazer o vinho novo. O que é o vinho novo? A alegria do Espírito Santo. Não tem como você receber o novo de Deus com a carcaça velha, com o velho homem vivo, com a velha mulher viva. Então o Evangelho a qual talvez nós mesmos já entramos nessa onda. E é óbvio que a gente
fala das coisas boas do Evangelho. Porém, se nós não explicarmos que passaremos aflições, que choraremos, que sofreremos, que seremos perseguidos na primeira dificuldade, essas pessoas abandonam o Senhor. A igreja de hoje não é treinada para sofrer. A igreja de hoje está vivendo o evangelho do homem. A gente se pergunta quando Jesus irá voltar. A Bíblia diz que um dos requisitos é que o evangelho do reino seja pregado a todo o povo, tribo, língua e nação. E em toda esquina nós vemos várias igrejas. Aqui nesse bairro tem várias. Talvez na sua rua tem várias. Mas qual evangelho tem sido pregado nessas igrejas? O evangelho do homem ou o evangelho do reino de Deus? Tem um meme na internet, o anjo olhando as pregações das igrejas. Você já viu que você fica na internet mais que eu? E aí ele olha algumas pregações, o rapazinho lá. E aí você vê pessoas se empolgando, falando até palavrão, pregando. Falando palavrão, ministrando louvor. Assumindo coisas terríveis. E o pior, muitos que estão embaixo, às vezes ouvindo e estão tão cegos pelo evangelho do homem, acostumado a comer tanta lavagem que lhe ofereceram. Porque o evangelho do homem faz o homem rolar na lama e achar que está bom. Porque está cômodo e está massageando o seu ego, o seu pecado. E eu imagino Deus olhando e dizendo: eu não vou vir buscar algo que não é meu. Então muitos que estão dentro das igrejas, ou muitas igrejas, não é a igreja que ele deixou. E como Jesus não é ladrão, ele não pega aquilo que não é dele. Ele vai vir buscar a noiva que ele deixou, o amigo cuidando, o Espírito Santo. Ele vai vir buscar aquele que entendeu que tem que renunciar, que tem que deixar a tua vontade, pegar a cruz e seguir. Mas a primeira tropeçada, a gente coloca a culpa na cruz e quer largar a cruz. Qual é a frase que ouvimos? O evangelho é espinhoso. Ah, o evangelho é estreito, novidade. Tem uns crentes que eu encontro por aí que eu fujo. Você tá, como tá, meu irmão? Com a graça de Deus eu estou bem, mas está estreito. Qual a novidade? Qual a novidade em passar tribulação? Só que sabe qual é o estreito da maioria deles? É a perseguição de um crente com outro crente. Eu imagino muitas das vezes o diabo olhando e dizendo: eu nem estou colocando um contra o outro, é eles mesmos. Eu nem estou precisando mais entrar no meio da igreja para tentar causar algo. Os próprios crentes, um coloca o outro para fora, um fala mal do outro. E na primeira provação que o Senhor permite passar, a primeira vontade dele é largar a igreja. Lembra de Jó? Passou toda a tribulação. E em nenhum momento Jó disse que era o diabo. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente sabe mais do diabo do que de Deus. Esse dia eu vi uma entrevista e um rapaz dizendo que foi num culto. Ele não é cristão, um repórter investigativo. E ele anotou quantas vezes a pastora falou em Deus e no diabo. O nome do diabo ela falou o dobro do que o nome de Deus. E aí eu pergunto: será que o culto era para quem? Será o que essas pessoas estão aprendendo? Mais a ter medo do diabo ou mais em ter prazer de se relacionar com Deus? O que nós temos tido dentro de nós? Fugindo do diabo como que se ele pudesse mais do que o nosso Deus, ou deixando ele de lado e se relacionando com aquele que nos chamou. Jeremias vai ser chamado profeta chorão. Ele tem um livro que o nome é Lamentações.
dificuldade dele, não, que o povo passaria por abandonar a Deus. E o texto lido diz que a segunda vez que ele estava preso, ele estava experimentado a passar dificuldade. É esse Jeremias que dizia: o Senhor me chamou, mas eu sou uma criança, um jovem adolescente, mas que teve maturidade diante de Cristo. Antigamente a gente via crianças sendo batizadas no Espírito Santo, a gente via crianças pregando, louvando. E o que aconteceu com a igreja que dormiu? E hoje em dia as crianças estão na tabacaria, no baile funk, estão na rua, estão debaixo da ponte, porque a igreja dormiu e começou a pregar o evangelho que ela criou. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. E o que nós temos feito com os nossos pequeninos? Vai para lá, não vai para a igreja porque vai atrapalhar. Tira a criança daqui que não tem lugar para ela. Jeremias está vendo o cenário e ele é chamado uma criança espiritual, era um jovem de 14 anos. O que eu quero dizer com isso? Que está na hora da gente acordar e entender que o lugar da nossa família é na casa de Deus. Até quando você vai deixar? Não quer vir? Não sei. A casa do Senhor é o nosso lugar, a família de Deus. Você, seus filhos, seus netos, bisnetos, aqui é o nosso lugar. Jeremias, a segunda vez preso. E olha que coisa linda. Ele entendeu que era necessário. E o que eu quero dizer com tudo isso, o tema dessa mensagem: frutos do sofrimento. O que o teu sofrimento tem produzido na tua vida? Porque tem cristão que o sofrimento tira ele da igreja. Pastor, mas eu não aguento. Sozinho não aguenta mesmo. É verdade. Pastor, mas eu estou cansado. Pastor, mas está muito difícil. Eu aprendi que mais importante do que a velocidade é a constância. Aleluia. Maratona longa não se ganha com velocidade, se ganha com constância. Aleluia. Não entendi, pastor. 3 semanas na igreja já quer um milagre. Meu Deus. 3 horas no culto já está: meu Deus, cadê a palavra para mim? É constância. Aleluia. É perseverança. Aleluia. Ou você acha que saindo daqui é lá no mundo que vai resolver? Sabe o que Paulo vai dizer? Paulo era um homem de prisões, um homem que passou situações. E ele vai dizer aos romanos que existe uma escalada para se superar o sofrimento. Jeremias entendeu isso no espírito. Porque sabe o que você tem que entender? Que uma marca ou um pré-requisito para viver milagre é passar dificuldade. Quando eu vejo um crente chorando, me engano, fala: bem-vindo ao clube, querido. Se te enganaram, vai reclamar com quem te enganou. Mas senta aí que eu vou te explicar como funciona o negócio. O que temos que compreender? Quais os frutos que o nosso sofrimento tem produzido? Para alguns a enfermidade é péssimo, mas se a enfermidade te trazer para Jesus. Para alguns uma tragédia familiar é péssimo, mas se a tragédia converter alguém na tua casa. Para alguns o desemprego é terrível, e se for Deus mexendo para você ter tempo de buscar Ele. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu não permito o sofrimento, porque eu sou masoquista e fico rindo vendo você sofrer. Eu permito para produzir frutos
estiver chegando. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos 5, do 3 ao 5, que a tribulação, o que é tribulação? Momentos de dificuldades que talvez não dependem nem de você. Alguém ficar enfermo, talvez não dependa de nós. É que o pai sempre vai dizer: eu te falei, menino, só vive descalço, só vive sem meia, não se cuida, só toma gelado, sim ou não? Talvez não foi culpa da criança, ficou doente aí. É algo que fugiu do seu controle. Uma tragédia, um acidente, tira a sua paz. Você não impede de acontecer, mas cabe você dominar as suas emoções e saber conduzir. Porque quem não domina as emoções é dominado por ela. Quem já viu aquele negócio de uma briga de trânsito? Um fecha o outro e começa uma briga, daqui a pouco uma tragédia. Uma pessoa morre por um arranhão que era 100, 200 reais para arrumar o carro. Mas porque não controlou as emoções. Quem controla as emoções caminha em direção a Deus. Quem é controlado por ela caminha em direção a tragédias. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer que a tribulação produz paciência. Sabe por que você está passando tanta luta? É para produzir paciência. Se você não entender, todo dia é um balde que você chuta, todo dia é uma briga que você arruma, todo dia é uma contenda que você se mete. Aí vai dizer: a culpa é de Deus. Não, é você que não entendeu. Porque Paulo disse: a tribulação é para produzir paciência. Aleluia. Quem é que gosta de ficar preso em congestionamento? Ninguém. Só que se você está preso ali, seu carro não voa, eu acho. Você vai ter que ficar ali. Sim ou não? Xingando, chorando, sorrindo. Vai ter que ficar. Tem aquelas pessoas que quer tudo na hora dela, sim ou não? Vai ter que ficar ali. Não tem aquela história que pode falar: eu vou dar ré e vou dar a volta. Aí você olha e já tem um fio atrás. Fala: miserável. Vai ter que ficar. Você tem duas opções: ou cria paciência, ou brinca de bate-bate no seu carro e todos os outros carros e tenta sair. A situação é a mesma. A diferença é quando você irá conduzir. A paciência vai produzir experiência. Diga para o teu irmão: você está passando de fase. Você está avançando. O que é experiência? É você ter errado no passado, para quando vier a mesma situação, você dizer: agora eu tenho experiência. Nessa eu não caio mais. Com certeza alguém mais velho já te deu algum conselho e você não ouviu e quebrou. É fato. Porque tem gente que aprende errando. O mais sábio aprende com os erros dos outros, e o menos inteligente nem com os erros dele aprende. Errar uma vez é humano, passou de duas é opção, é escolha. Se a tribulação é para produzir, eu quero que você entenda isso, que Deus tem um objetivo em tudo. Quantos entendem, digam amém. Então por que Ele permite tribulação? A gente tem mania de dizer: eu queria ter a paciência de Jó. Sim ou não? Mas o que ele passou? Aí você não quer mais.
sempre digo, assiste uma luta de boxe. Final da luta, você olha o campeão e o perdedor, os dois estão todos amassados. Pela cara, às vezes você não sabe nem quem ganhou. Ali nos mostra que até quem sai vencedor vai sair marcado, machucado. A diferença não é o quanto ele bateu, mas o quanto ele aguentou apanhar e permaneceu no propósito. Deus está dizendo: eu estou conduzindo, e até nesse sofrimento eu tenho um propósito. Tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência produz esperança. 4 passos até chegar na esperança. Tem crente que já desvia no primeiro. Pastor, eu não aguento mais. Não dá nem uma volta no parafuso ali, ele já não aguenta mais. Para chegar na esperança, tem 3 passos antes dela. Meu Deus. Sabe por que talvez a igreja de hoje é rasa? A igreja do milagre urgente, porque a gente já fez isso. Campanha das 7 semanas do milagre impossível. Eita. Sim ou não? Aí o cara conta 7 semanas. Eita. Aí se não acontece, você pensa, parece que Deus mentiu. Porque 7 semanas e não aconteceu nada. Eu nunca vi alguém fazer campanha para aguentar prova. Campanha para aguentar luta. Crente nenhum quer essa. A gente quer a campanha da chave, campanha do milagre urgente, a campanha do óleo de Israel. Eita, meu pastor é homem de Deus. Ele vai pôr a mão e vai acontecer um milagre. Às vezes acontece pela misericórdia. Aí a gente vê acontecendo para você e para nós nada. Fala, meu Deus, tenta abençoar eu mesmo para ver se vai, mas não vai. Porque é Deus nos provando para produzir paciência. Diga para o teu irmão: Deus não tem pressa. Deus é soberano, tem domínio e poder. Pressa é atributo de quem está atrasado. Quem tem pressa é nós. Sai toda voada, atrasado, sai correndo, porque perdeu o quê? O tempo. Mas Deus não tem pressa, porque Ele chega na hora exata para fazer um milagre. Deus não tem pressa. Ele vai dizer aqui, Jeremias, que o Senhor, olha que lindo, assim diz o Senhor, que fez isto, o quê? Que permitiu ele ser preso. Olha que sofrimento do profeta. Em obediência, em santidade, e Deus leva o cara para a cadeia. Ele vai dizer no verso 2: diz o Senhor que fez isso, mas tinha um propósito. O Senhor que a formou para estabelecer. O que Jeremias quer dizer com isso? Estabelecer quer dizer algo sólido. Sabe por que nós vamos passar por tribulação? Porque o prêmio é a eternidade. E Deus não dá a eternidade para quem não aguenta passar por esse espaço. A tribulação, a paciência, a experiência, para depois chegar à esperança. Deus não entrega. O que Ele estabelecer é firmar, é dar base. Jeremias estava dizendo: o Senhor
sólido, algo constante, algo duradouro. Coisa passageira vem de qualquer jeito, coisa eterna tem tempo para acontecer. E ele vai dizer, olha que lindo, o Senhor é o seu nome. Ninguém sabe o nome de Deus. Deus é apenas a maneira qual falamos, não, o nome dele é óbvio. O nome de Deus é tão sagrado que todas as vezes que um rabino vai escrever a Torá, e obviamente ele pode botar um tetragrama lá, o YHWH, ele pega outra pena para colocar, ele não escreve o nome de Deus com a mesma pena que ele escreveu o resto. Ou ele vai escrever o eterno bendito seja, também com outra caneta. É tão precioso o nome de Deus, que quando Moisés perguntou, Deus disse, eu serei o que serei. Ou seja, a minha multiforma, o meu caráter. Qual é a qualidade? Qual é o nome? Porque o nome nos limita. O nome define, como ninguém define Deus. Olha o que ele vai dizer para Jeremias, o Senhor é o seu nome. Ou seja, o soberano é quem está fazendo. E o que Deus queria com Jeremias? E eu quero que você entenda que a tua prisão, a tua circunstância não pode impedir você de buscar a Deus. Tem pessoas que falam, pastor, ora por mim que eu estou sem força. Ora por mim que eu não consigo ir na igreja. Eu posso até orar, querido. Mas se essa pessoa não se mover na dificuldade dela, é difícil para acontecer algo. Porque quem se move está mostrando que quer sair daquela situação. Deus não tira quem não quer sair. Deus não tira quem está conformado. Deus não tira quem quer mudança sem querer mudar, não. Deus não tira. Jeremias estava preso. E muitos cristãos, quando passa tribulação ou sofrimento, a primeira coisa é deixar de orar, ficar de mal com Deus, porque orou e Deus não respondeu. E ele não entendeu que ele tem que ter paciência. A paciência vai gerar experiência. É um tempo de maturidade, gente. É um tempo de ter constância com Deus. É um tempo de gastar horas aos pés de Deus. Eu ouvi uma coisa essa semana e é verdade. A tecnologia facilitou as coisas e piorou as pessoas. Porque a era da internet piorou as pessoas. A gente muito já nem quer vir mais para a igreja, porque pela internet ele está assistindo um culto. Sendo que ele não está enfermo, ele não está no presídio, ele poderia ir em um culto, mas é mais cômodo assistir em casa. Ele não entendeu nada de evangelho. Jeremias está preso, mas o Senhor vai dar um recado para ele: clama a mim. Sabe o que o Senhor está dizendo nessa noite? Eu estou te enxergando nessa prisão, eu estou te enxergando nessa dificuldade, porque o teu estado atual não impede que eu te veja, mas às vezes vai impedir você de me ver. Então, para você lembrar que Deus está te vendo, Ele disse: clama a mim e responder-te-ei. Quem clama a Deus tem resposta. O teu estado não pode te roubar de Deus. Diga para o teu irmão: o teu estado atual não pode te roubar de Deus. A gente tem mania de ter dó quando vê alguém na pior, sim ou não?
Jeremias estava preso. Deus poderia mandar um anjo lá confortar ele. Oh, Jeremias, meu servo, meu lindo. Não. Clama a mim, Jeremias. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Você pode até estar preso, mas não perdeu a oportunidade de clamar a mim. O inimigo pode ter te prendido. O inimigo talvez até roubou você da tua família. O inimigo te tirou do convívio por permissão minha, mas não tirou a minha presença de dentro de você. Então clama a mim. E aí Deus confirma e eu te responderei. Atos 12 diz que Pedro estava preso, mas a igreja orava por Pedro e o anjo libertou a Pedro. Atos 16 diz que Paulo e Silas estavam presos e eles oravam e louvavam, e à meia-noite a cadeia se abriu e eles foram soltos. Porque quem ora dentro da prisão vê os céus trabalhando para trazer libertação. Quem ora na enfermidade, Deus traz a cura. Quem ora na porta fechada, Deus abre. Quem ora no sofrimento, Deus alegra o coração. Eu responder-te-ei. Por que muitos estão cabisbaixos na presença do Senhor? Porque só tem ouvido notícias do mundo. Quais as notícias do mundo? De mal a pior. Se você ligar a televisão, é notícias que desanimam. Se você for na prateleira do mercado, só reclamação de preço, de coisa, de não sei o quê. Porque as pessoas estão focadas no mundo. Mas quem é chamado por Deus ouve anúncios do céu. Sabe o que o Senhor está dizendo? A minha igreja se acostumou muito com a terra. Aí se apegou nos bens, se apegou na matéria. Mas o Senhor está dizendo: clama a mim, porque eu tenho novidades do céu para anunciar a minha igreja. Coisas grandes e firmes que não sabes. Por que tem crente que tem esperança e crente que não tem? É porque uns oram e outros não. É porque uns clamam e recebem resposta de Deus, outros não clamam e recebem notícias dos jornais. Jeremias entendeu algo. Ele murmurando ou não, ele estava preso. Sabe o que o Senhor está lhe dizendo? Você murmurando ou adorando, você já está na situação. Porém, como você se move dentro dela vai determinar o tempo que você vai passar dentro dela. Talvez nesse momento Jeremias estava entristecido, porque tem hora que a gente clama e não tem resposta e se entristece, sim ou não? É por isso que Deus disse: então clama, porque eu vou te responder. Essa noite o Senhor está lhe dizendo: o que o seu sofrimento tem produzido na tua vida? Clamor, agradecimento, murmuração, tristeza? O Senhor está lhe dizendo: o que o teu clamor tem produzido dentro de você? Porque se você clamar ao Senhor, essa noite Ele vai responder aquilo que o teu coração tem ansiado. Não pelo massagear de ego, mas porque você entendeu que Deus tem propósito até no teu sofrimento.